compartilhar um texto da palavra de Deus. Se você puder, está em Efésios, no capítulo 4. Eu, há 3 semanas, depois que eu voltei desse negócio da Covid, eu estou pregando algumas reflexões que vêm ao meu coração. Eu prometo aos irmãos que a partir assim que der, a gente já volta àqueles nossos estudos. Mas se você puder, por gentileza, abrir em Efésios, no capítulo 4. Eu sempre fui meio esquecido, sabe? Minha memória de vez em quando me trai. Mas depois da Covid, agora eu tenho uma desculpa, né? Eu falo, eu estou esquecendo por causa da Covid. Eu estou colocando tudo culpa nessa Covid e está dando tudo certo até agora. Eu fiz um podcast essa semana e eu esqueci da maioria dos textos que ia falar, tinha que ficar lendo. Aí a justificativa é a Covid. Efésios, no capítulo 4, vamos ler apenas do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria apenas reforçar o versículo 3, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você puder, por gentileza, curva a sua cabeça e vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã, que de uma forma muito especial Ele ministre algo das nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, como o Senhor já tem falado através das canções que foram entoadas, através, ó Deus, da disposição do coração de cada um dos irmãos em estarem aqui nessa manhã, e que Teu Espírito Santo possa ministrar algo ao nosso coração, que haja um quebrantamento do Senhor sobre cada vida, sobre cada um de nós, e que saiamos daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz, apesar de nós mesmos e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria cantar uma música, é conhecida de todos, quer dizer, da maioria de nós. É uma das minhas primeiras lembranças. Eu nasci na Nova Vida, né, nessa igreja. Mas, obviamente, a gente não lembra nos primeiros anos. Né? Quem aqui lembra de quando tinha 2 anos? Né? Uma das minhas primeiras lembranças assim, que eu tenho é do pastor Reginaldo cantando essa música aqui. E ela é bastante conhecida, a gente canta até hoje, de vez em quando. Se você puder cantar, é assim, ó. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. O início. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão,
para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. A Covid, viu? Esquecendo o microfone. Mas é uma verdade, nós somos um em Cristo Jesus e estamos caminhando juntos, né? E, inclusive, eu queria até fazer um complemento aqui, porque o pastor Helmut falou a respeito do trabalho todo que envolve ali a transmissão, né, da nossa live, e graças a Deus pelo Josué, mas que não sou eu, que aquele rapaz está ali atrás, que a mãe tem um excelente gosto, colocar o nome de Josué. Ele agora é o rapaz que toma conta de tudo lá. E eu consigo. Hoje eu fiz sozinho, fiquei lá só falando. Normalmente eu ficava falando, digitando a presença, e graças a Deus. Então só tem Josué ali dentro. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meu amigo. Isso é uma bênção. Então não está tudo certo, é só o Josué. Graças a Deus. Nós não somos nada sozinhos, não tem como. Ainda mais no reino de Deus. No reino de Deus não tem como caminhar. Por isso que é tão ruim quando existem essas coisas que tentam trazer desunião dentro do povo de Deus. Né? Eu falei aqui a respeito do dia 8 de março, que é como se um tivesse que brigar com o outro, né? Como se fossem inimigos, né? Que para que um tivesse direito, o outro tivesse que perder. Não, nós temos que caminhar juntos. E no reino de Deus não é diferente. A palavra o termo é usado 7 vezes do versículo 4 ao 6. Em 2 versículos, 7 vezes. Deve ter algum sentido nesse texto. Deve ter algum motivo pelo que Paulo fala a respeito dessa unidade. Eu falei um pouquinho no nosso programa, né, da oração sacerdotal, quando Jesus está ali clamando ao Pai para que nós, igreja, fôssemos um, como é o Senhor, como é o Pai e Jesus, como nós a cantamos aqui. E eu gosto dessa canção, que quando eu era pequeno eu achava estranha, porque ela começa pedindo uma coisa ruim, não é? A gente está assim, a começar em mim quebra. Não, a começar em mim conserta, né? Conserta por mim, começa consertando por mim. Não é, pelo menos na minha cabeça, de criança, eu falei, gente, deve ter alguma coisa errada. Quem compôs, eu acho que não queria dizer isso, mas é exatamente isso. Porque para que haja unidade, algumas coisas precisam ser transformadas em nós. E o bacana dessa música é que a gente não ora para que o outro seja quebrado, é que comece em mim a quebradeira. E no bom sentido, no sentido produtivo, no sentido de que haja edificação. E, obviamente, alguma coisa no meu coração, que o nosso coração ele luta pelo individualismo. É natural de nós, seres humanos, lutarmos apenas por nós mesmos. E aí algo precisa ser quebrado para que haja unidade no nosso meio. Agora, essa unidade ela não é promovida por nós. Não somos nós que promovemos a unidade. A Bíblia chama, o apóstolo Paulo fala que a unidade ela é do Espírito. É o Espírito Santo que produz essa unidade. Por isso que a gente consegue se conectar às pessoas, à igreja, e manter a unidade, mesmo quando temos muitas diferenças e até a ausência de afinidade. A gente consegue se conectar, porque isso não vem de nós, é do Espírito.
Quantos de nós aqui viemos de outras igrejas, assim, do Rio de Janeiro, São Paulo, foram transferidos para cá? Quantos de nós? Eu acho que é boa parte de nós. Inclusive a mais recente, Sara, né, veio do Rio de Janeiro, da igreja do Bispo Rubem. Seja muito bem-vinda sempre. E vocês, às vezes você chega numa igreja, mesmo sendo Nova Vida, né, você já tendo frequentado Nova Vida em outro lugar, não tem tanta afinidade com as pessoas, e a gente, dentro de pouco tempo, começa a ter unidade. Porque ela é promovida pelo Senhor. É o Espírito Santo que promove essa unidade no nosso meio. A gente não tem que lutar para criar um tipo de unidade. Não. A unidade, ela é uma característica da ação do Espírito Santo no nosso meio. Qual é o nosso papel, então? Versículo 3. Esforçando-vos, ou esforcem, diligentemente. Esforcem já é uma palavra forte, mas esforce com todo cuidado. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o nosso papel? O meu papel, o seu papel, é lutarmos, nos esforçarmos diligentemente para preservar. Porque essa unidade é promovida pelo Espírito, mas somos nós que preservamos ela, lutamos por ela, fazemos de tudo para que ela não seja rompida, para que ela não seja desfeita no nosso meio. E eu gostaria de apenas uma reflexão a respeito de coisas que podemos fazer, situações e coisas que o Espírito Santo faz no nosso coração, para que nós possamos preservar essa unidade. E você fala, mas o que tem a ver falar disso? A gente podia estar falando de outra coisa, né? A gente podia estar pregando sobre outra coisa. Mas Deus colocou nessa semana muito forte no meu coração. Porque nós estamos vivendo num momento de distanciamento, que é necessário para o momento que nós estamos vivendo, certo? Mas o distanciamento, ele não nos impede de ter unidade. Amém? O distanciamento, né, do corpo, que é necessário, ele não vai nos impedir de termos unidade. Porque há outras coisas mais profundas que nos unem, além, né, da proximidade, que é tão importante, mas que, como diz olha aí, Covid de novo. Como diz Salomão, ele diz o seguinte, há tempo de abraçar, e eu nunca achei que Salomão ia estar certo, e há tempo de afastar-se de abraçar. E Salomão estava certo, como sempre, gente, a palavra de Deus nunca erra. Mas eu ficava pensando, quando é que é o tempo de parar de abraçar? A gente falava tanto de unidade, né, tanto de ósculos, saudai-vos com ósculos santos, graças a Deus. Passou um tempo, né, porque o Hortuan gostava desse negócio de ósculos santos, cumpri esse versículo, eu falei, tem as suas vantagens nesse momento que estamos vivendo, né, livra-nos de alguns constrangimentos, né? E aí, agora a gente está, todo mundo ali, né, distantezinho. Mas, não, de jeito nenhum, saudade zero. Mas o que é importante, isso não impede a nossa unidade. A maior igreja do mundo hoje está na China. Né? Eu já falei isso um bocado de vezes, porque eu fico feliz de falar isso. A quantidade de cristãos na China já supera a quantidade de pessoas filiadas ao Partido Comunista na China. E eles nunca tiveram um culto, todo mundo junto. Porque eles são perseguidos, têm que se envolver ali. Mas nada pode impedir a nossa unidade. Satanás tentou de tudo, gente. Assim, pensa comigo, na igreja primitiva, poucas pessoas, no primeiro momento, 3.000 pessoas. Satanás tentou de tudo para que esse povo não se unisse. Mas nada pode impedir a nossa unidade. A não ser que a gente comece aqui a lutar contra ela. A gente comece a corroer de dentro para fora. De fora para dentro, nada. Não é perseguição. Nada disso impede a gente de estar junto. É o Espírito Santo que faz isso. Amém? Mas há algumas coisas que são base para a nossa unidade. Se você puder abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, 10.
Eu acho interessante que não é comum, e não é também a primeira vez, que o apóstolo Paulo usa a expressão rogo. Né? Eu já falei aqui uma vez, a gente não usa normalmente essa expressão, a gente pede, por favor, por gentileza, mas a gente não fica rogando. Rogando é um negócio muito mais forte. Ele usa em Romanos, no capítulo 12, e nesse texto, mais uma vez, com a mesma intenção de trazer uma ênfase. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que coisa, qual é o fundamento dessa unidade nossa? Onde está a fundamentação dessa unidade? Porque eu vou repetir um pedacinho do que eu falei hoje pela manhã no nosso programa, mas a nossa unidade, ela não está baseada apenas nos nossos sentimentos. Apenas. Claro que envolve sentimento. Porque não é apenas porque eu gosto do meu irmão. Eu gosto do Lorivan, então a gente tem muita unidade. Sim, faz parte. A gente se junta até dentro da igreja pelas nossas afinidades. Os nossos grupos de vida, né? Você está frequentando um grupo, você gosta daquele pessoal, né? Aí, quando multiplica, você vai para um outro local, você faz amizade com outro pessoal. A gente tem a questão da afinidade, sim, mas não é apenas isso a base da nossa unidade. A nossa unidade também, ela tem a ver com um propósito que Deus colocou sobre nós. Pensando a mesma coisa, no sentido de estarmos focados no mesmo objetivo. Há um propósito de Deus para nós e para essa igreja de forma específica. E é isso que nos une, mesmo quando há divergências de pensamento, ou assim, de posicionamento, porque essa diversidade também é preciosa para nós. Unidade é diferente de uniformidade. Porque a uniformidade é a tentativa humana de você fazer a coisa assim em série, né? Todo mundo igualzinho, falando do mesmo jeito. Mas a unidade, ela acontece mesmo na diferença. As diferenças, pelo contrário, elas ajudam a nossa unidade. Um irmão, às vezes, é de um jeito, o outro é do outro. E não precisa ser todo mundo igual. Graças a Deus. Se fossem todos igual ao Helmut, né, já seria uma benção. Né? Então, todos nós, brincadeira apenas, amigo, todos nós temos o nosso jeito, temperamentos diferentes. É como num casamento, né? É como num casamento. Ontem, eu, conversando com o Gravina, aí ele falou assim, nossa, falando com a filha dele, né, com a Roberta. Falou, Roberta, Deus fez certinho, porque o Josué, ele é ligado no 380. E aí a esposa dele não tem nem estupim. Deus foi lá e cortou o estupim para não ter problema de estourar, não ter perigo, né? Então, Deus, cada um é de um jeito. Nós somos diferentes. Uns são mais enfáticos, outros mais devagar. Uns pensam mais, outros são mais afoitos. Essas diferenças nos ajudam. Mas nós somos unidos num só propósito. Nós não podemos perder o nosso objetivo. Por isso que nós fazemos tanta questão, um dos principais objetivos nossos tem a ver com a nossa missão, com o Projeto Sertão. Por isso nós fazemos questão de falar tanto, de orar sobre isso, de estar junto, pensando, porque isso nos une no que nós estamos fazendo. Todos nós aqui estamos envolvidos nisso, na pregação, na evangelização. Inclusive eu peço a sua oração, porque algumas cidades lá voltaram a fechar tudo novamente. E isso há um prejuízo muito grande para as pessoas. Por exemplo, eu não vou falar cidade para não gerar nenhum tipo de transtorno, mas tem uma cidade que tem dois casos. Há mais de 4 meses, só teve esses 2 casos. E o abençoado do prefeito fechou o comércio todo. Você não consegue comprar pão. O comércio é desse tamanhozinho. E aí uma pessoa estava viajando, passou por lá, foi comprar um pão, porque estava com uma criança pequena, tudo fechado. Tem só um períodozinho durante o dia, que quem está passando não sabe. E o período é pequenininho, aí quando abre, todo mundo corre para a mercearia. Eu falo, Jesus, só o Senhor é Deus. Orar, né? Montalvânia está passando por uma situação semelhante. Né? Então,
Janaúba, o prefeito está lá, vai, vem, vai, fecha tudo, abre tudo. E a consequência disso é muito grave para quem depende do trabalho diário. Mas vamos orar, obviamente, pedindo a Deus graça, proteção, sabedoria a todos os que estão direcionando essa situação. Mas nós precisamos orar por isso. Faz parte da gente, nossos irmãos estão lá. Nossos irmãos, essa igreja aqui está lá também, passando por essa situação. Aqui nós temos um pouco mais de tranquilidade, mas hoje pela manhã especificamente, vários dos nossos irmãos não puderam ir à igreja. E quem conhece lá sabe que as nossas igrejas no sertão são grandes, não são pequenas, não é apertadinho. Então, daria para você reunir as pessoas com distanciamento, assim, sem perigo algum. Mas, todavia, entretanto, ore pelos nossos irmãos. Um objetivo, um motivo comum nós temos, mas não é só a ação que nos une. O que nos une também tem a ver com a motivação. O texto fala a mesma disposição mental. É o seguinte, mesmo que às vezes eu tome uma atitude, contra o pastor Bené, por exemplo, que fira o pastor Bené, mas jamais essa atitude poderia ter sido na intenção de machucá-lo. Você entendeu? Porque às vezes nós somos humanos errados e tomamos atitudes, às vezes, que prejudicam um ou outro, que favorecem um e não favorecem outros, mas que isso não seja com essa motivação. Que haja, além das ações, uma motivação correta. Porque mesmo quando você errar, aí você pensa assim, poxa, ele errou, mas eu tenho certeza que ele não queria fazer assim. Essa não era a intenção dele. Amém. Amém. Tem uma música bem difícil da gente cantar, que a gente fala, recebi o novo coração do Pai, coração regenerado. Aí diz assim, somos corpo. Olha aí o Covid. Somos corpo, assim bem ágeis. Obrigado, André. Totalmente ligados, unidos, olha que coisa boa. Vivendo em amor, uma família. Aí tem assim, sem qualquer falsidade. Aí tem gente que acha até que é impossível. Não tem jeito, isso é impossível. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar. Aí isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada que fira o nosso irmão, mas que a gente não faça com segundas intenções. A intenção era boa, a ação que não foi tão boa assim. Aí dá para a gente ter essa unidade sem falsidade. E então, a primeira lição é concentre-se no que temos em comum e não nas diferenças. Nós estamos num Brasil polarizado, etiquetado, Tá assim, você põe uma blusa verde e amarela, você fala, você é desse lado. Aí a pessoa põe uma máscara vermelha, você é do outro lado. É como se todo mundo tivesse uma etiqueta, pá. E não é essa a intenção. Óbvio, cada um de nós temos as nossas convicções, e muitas vezes são muito distintas. Mas não só por isso a gente tem que concentrar, especialmente na igreja, nas diferenças. Amém? Às vezes nós somos totalmente diferentes. Pensamos assim, no mesmo objetivo, pensamos em soluções diferentes. A gente precisa buscar aquilo que a gente tem em comum. Concentre-se no que temos em comum. A segunda lição é, seja realista nas suas expectativas. Seja realista. A igreja é um lugar maravilhoso, mas é um lugar cheio de problemas, porque a igreja somos nós, e todos nós temos problemas. Então, seja realista com respeito ao que esperar. Você aqui vai ser muito abençoado, mas eventualmente aqui você vai padecer algumas coisas, sofrer algumas coisas, ser incompreendido em alguns momentos. Vá com calma nas suas expectativas. Eu não sei quantos aqui, mas recém-casados, que casaram com uma expectativa elevadíssima, em alguns aspectos. Nossa, quando casar, eita, a vida vai ser... Aí quando você casou,
e você já passou dos 10 anos casado, você sabe que a expectativa tem que baixar um pouquinho. Às vezes muito, dependendo do tanto da expectativa que você tinha no começo. Para a realidade. E não quer dizer que seja ruim. Não, quer dizer que só que eu não posso ter uma expectativa. Não, eu quero um local, eu quero um grupo de vida, que quando eu chegar lá, todo mundo esteja derramando na presença de Deus. Aí você chega lá, está todo mundo reclamando, falando dos problemas, das dificuldades. Aí você fala, nossa, mas o que é isso? Esse povo tinha que estar mais para cima, está todo mundo para baixo. Seja realista. Às vezes é esse o problema. E é ali que vai se manifestar a graça abundante de Deus. A gente, às vezes, fica assim, tão ligado nessa questão da expectativa, a gente sonha um padrão que a gente estipula, mas seja bastante realista. Vou ir mais rápido aqui para a gente não terminar muito tarde. Em terceiro lugar, não julgue os irmãos. Amém? Não julgue os irmãos. Cuidado. Aí, esse negócio é tão complicado que uma coisa é você julgar a palavra. Quando eu estou pregando aqui, uma das coisas preciosas que vocês fazem é julgar o que eu estou dizendo. Amém? Isso é uma bênção. Julgar o que eu estou dizendo. Será que é de Deus? Aquilo lá, eu acho que não foi de Deus assim, não. Os irmãos de Bereia, eles faziam isso com o apóstolo Paulo. Paulo estava pregando. Imagine se a gente chamasse o Paulo para pregar hoje de manhã. Ia todo mundo falar, aceitar. Ele escreveu a Bíblia, né? Parte do Novo Testamento. Mas os bereanos, eles conferiam com as escrituras que eles tinham do Antigo Testamento se aquilo que Paulo estava dizendo batia. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, julgai as profecias. Aquilo que é dito, a palavra, julgue. Não tem problema nenhum. Agora, não julgue quem está falando. Porque o problema não é quando a pessoa fala alguma coisa que nos machuca. É porque a gente fala, com certeza o pastor Roger falou aquilo só para me ofender. Entendeu? Eu não estou julgando o que ele está dizendo, mas a motivação, a intenção. E é aí que mora o nosso problema, é aí que mora a nossa chateação. Eu me lembro de uma vez estar pregando, terminei de pregar, aí uma pessoa me esperou no final e falou assim, eu não gosto disso na igreja, porque está tendo fofoca na igreja. Eu falei, eita Jesus, agora que ela descobriu, não, eu fiquei assim, nossa Senhor, sério? Aí ela falou, quem te falou essas coisas? Por que você usou esse exemplo? Eu usei porque eu usei. Não, alguém te falou. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, nem tive contato com essa pessoa, nem com nada. É porque coincidiu. E aí, em vez de ela pensar assim, poxa, esse negócio eu acho que não está sendo legal, ela já pensou, está falando porque alguém falou e está me dando um recado. Eu falei, nossa, que imaginação fértil. Graças a Deus foi tudo resolvido. Quando é assim, é maravilhoso, que a pessoa vem e fala, tem alguma coisa errada aí? Porque, né? Quando é assim, é uma benção, está até hoje servindo ao Senhor. O problema é quando a gente leva para o nosso coração. Né? E isso é tão ruim. Não julgue as pessoas. Quem quer que seja. Né? É um padrão para a gente levar para o mundo, para tudo. Né? A gente pode julgar as ações. A Bíblia diz, pelos frutos você conhece. Pelos frutos nós conhecemos, inclusive, os falsos profetas. Que Jesus falou, olha, cuidado com os falsos profetas, não é assim? João fala, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos mestres, mas você percebe isso pelo conteúdo. Em quarto lugar, não recuse dar ouvidos às fofocas. Eu vou usar, não tem outra palavra melhor, eu tentei outras, disse-me disse, é tudo a mesma coisa. Procure não dar ouvido às fofocas. Acontece de vez em quando, em algum lugar aí. E hoje em dia, com o WhatsApp, o WhatsApp está difícil, gente. O WhatsApp ele facilita e dificulta. Facilita nos meus casos. No meu caso, que eu tenho Covid desde que tinha uns 10 anos, minha memória não funciona tão bem. Às vezes eu tenho que entrar na mensagem para lembrar o que eu tenho que fazer. Aí eu lembro lá, eu tenho um compromisso aqui, porque está escrito. Porque se depender só da cachola, tem hora que vai embora. O WhatsApp ajuda por isso. O WhatsApp ajuda porque quando a gente tem uma vida muito agitada, não dá tempo de parar no tempo certinho,
a gente adianta a conversa, né? Ó, eu preciso falar com você isso e aquilo, tal. Aí depois você está ali, opa, aí você ou liga para a pessoa, ou responde no outro áudio, beleza. Mas o WhatsApp também tem seus problemas. Tem o seu problema de você errar o destinatário. Graças a Deus agora dá para apagar. Eu prefiro o Telegram, que dá para apagar durante a vida inteira. O WhatsApp tem pelo menos ali um tempinho para você apagar. E quando você erra o destinatário, que passa uma impressão totalmente equivocada do que você está querendo falar. Mas o outro problema do WhatsApp é o print. O print é um negócio. Print, ainda bem que tem gente que falou assim, o que é isso? Graças a Deus. Continue assim, irmão. Mas para quem já sabe exatamente o que é um problema. Porque às vezes a pessoa... Gente, todos nós somos assim. Há momentos que a gente está aqui, ó, né? A gente chegou no limite. Aí a gente desabafa. Quando é pessoalmente, a gente fala, realmente, preciso conversar com você. Cara, não estou aguentando mais. Eu estou cansada, minha vida está cheia de luta, diversidade, problema e tal, e está muito complicado. Quando é pessoalmente, não, vamos orar junto. A gente ora junto, está acabado. Quando tem o WhatsApp, que eu faço, desabafei no WhatsApp, tem o print. Não, pastor Helmut, mas Bené, certamente. Tira um print e manda lá, fala, ó, pastor está querendo largar a igreja. E está escrito isso lá. Está muito claro que é isso que... Naquele desabafo, ele foi mal interpretado. E aquilo vira uma fofoca. Estou dando só um exemplo, isso não está acontecendo, mas cuidado. Essas coisas fazem tão mal. Agora você pensa, nós já estamos num tempo em que a gente está distante. Se a gente der ouvidos a essas coisas como se isso fosse importante demais, né? Cuidado, não dê atenção, não dê tanta atenção assim às fofocas. Na verdade, o ideal é você não ouvir esse negócio. É um mandamento bíblico. Amém. Obviamente, a gente vai tendo assim, maturidade para lidar com isso. Alguém já disse, acho que foi o pastor Marcelo, que você seja um lago, em vez de você ser um milharal seco. O lago, quando você chega com um fogozinho, você joga lá e apagou. Quando você joga no milharal, aquele negócio vira um fogo e rápido. É um fogo que passa rápido, mas faz um prejuízo grande. Então, seja esse lago em relação a essas situações, para que você possa... E agora, obviamente, o mais maduro é sempre aquele que vai recuar. É o que tem a capacidade de recuar, de não agredir. Isso tem a ver com níveis de maturidade. Quando a gente pega dois maduros, fica mais fácil. Quando pega um maduro e um imaturo, ainda é fácil, porque o maduro recua um pouquinho. Não deixa. Quando pega dois imaturos, aí o trem vai pegando. E que o Espírito Santo nos ajude para que a gente tenha bastante maturidade em todas essas coisas. E apenas mais dois princípios. O primeiro é: pratique o método de Deus para a solução dos conflitos. Vai até o teu irmão, capítulo 18 de Mateus, você pode ler depois. Vai até o teu irmão, você e ele só. Tenta resolver qualquer situação. Traga um irmão mais maduro, o líder do seu grupo de vida, um pastor, um obreiro, um diácono da igreja. Conversa, coloca mais alguém para ajudar vocês a resolverem aquela situação, sempre na intenção de resolver. Às vezes as pessoas estão discutindo, né, e eu estou aqui ouvindo a discussão, aí um de cá, um de lá, um de cá, um de lá, e eu digo, olha, o problema de vocês não é nem o fato em si, é porque vocês estão julgando a intenção um do outro. E é bom você procurar alguém que tenha maturidade para lidar com essa situação. Mas não guarde no seu coração rancor. Olha, o rancor, ele é terrível. A Bíblia diz assim, não haja em vós nenhum tipo de raiz de amargura, que brotando produz todo o tipo de males. Já parou para pensar? A amargura fica onde, gente? No nosso cabeça. Isso aí. Quando a gente fala coração, a gente pensa que é aqui, né? Não, aqui fica o colesterol, no meu caso. Mas aqui em cima é que está a raiz de amargura. A gente fica remoendo ações, quando a gente é preterido, quando a gente vai remoendo essas situações. E isso gera uma raizinha bem pequenininha, que é uma erva daninha, que é a raiz de amargura. E quando ela brota,
ela vai produzindo todo tipo de coisa ruim. E eu digo o seguinte, eu não sou especialista nessa área, mas já li algumas coisas. Produzem todo tipo de coisa ruim espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. São chamadas doenças psicossomáticas, né? Que ou elas podem servir para dificultar até o seu corpo ali tem algumas fragilidades, mas a sua cabeça está tão ruim, tão cheia de amargura, que aquelas doenças se tornam potencialmente piores. Se eu falar uma coisa errada, Cíntia, você levanta a mão e fala, pelo amor de Deus, né? Então me corrija durante a semana. Mas que podem tornar potencialmente piores por causa de um coração amargurado. E, gente, quando eu falo de amargura, não é só amargura produzida entre nós. É do seu chefe. É a amargura e a decepção na sua família, com uma questão de relacionamento com o seu pai, com os seus filhos, decepção com parentes. Não deixe essa amargura crescer no seu coração, que ela vai produzir frutos ruins em outras áreas. Há pessoas que têm problemas intensos dentro da família, e isso reflete diretamente na forma do seu desempenho profissional. Uma pessoa com alta capacidade profissional, mas com uma péssima capacidade de relacionamento. E aí ela fica, às vezes, ela passou num bom concurso, ela tem um bom cargo, ela pode desempenhar uma boa tarefa, mas ela não consegue lidar com as relações. Está sempre na defensiva. Qualquer coisinha, a resposta é muito agressiva. Raiz de amargura. Só tem um remedinho que mata esse negócio aí de um jeito. É perdão. E como nós aprendemos com o bispo Antônio, é o perdão na origem. Você já perdoa na origem. Não deixa para perdoar depois de 6 meses, não. Perdoa na origem. Quando você está sendo ferido, no primeiro momento de lucidez que você tem, joga um veneno nessa raiz de amargura. Porque esse perdão tem a capacidade de anular os efeitos. Obviamente, existem os efeitos que fazem parte de um processo ruim de relacionamento. Tristeza, que pode gerar até uma angústia, né? Uma decepção. Essas coisas fazem parte, somos humanos. Mas não deixemos virar uma amargura, virar algo no nosso coração, um veneno. Alguém já disse, eu não lembro mais quem foi o autor, que a Covid de novo, que eu sempre estou usando desse subterfúgio, que não perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. As consequências do não perdão afetam negativamente, principalmente o não perdoador. Então, não deixe esse negócio crescer no seu coração. Às vezes nós estamos bloqueados, inclusive na nossa vida profissional, na nossa vida relacional, nos relacionamentos interpessoais, por causa dessa raiz de amargura. Como é que a gente resolve? Com perdão. Entre nós, chega no irmão e fala, caramba, como ficou ruim aquele negócio? Como me entristeceu? Seja aberto, abra o teu coração, você e ele, resolve. É difícil? É, mas vai dar certo. Amém? E agora, não estou puxando sardinha para o meu lado, não, por isso que eu vou ler o texto, para não estar dizendo que é eu que estou falando. Puxando para o nosso lado aqui, quem está na liderança, mas o último aspecto é apoie a sua liderança. Em 1 Tessalonicenses, quando a gente fala disso, dá a impressão que a gente está puxando, né, sardinha para nós. Eu vou ler o texto e você tira a sua conclusão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: agora rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração
por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E eu vou ler o 14, que tem uma chave maravilhosa aqui, né, relacionada a tudo que nós estamos dizendo. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Mas sejais longânimo com todos. Rogo-vos, irmãos, que acateis os que trabalham entre vós. Tenhais em amor e em máxima consideração. A geração atual, digamos assim, a turma dos 20 para cima, está sendo assim, bombardeada contra a questão da autoridade, o princípio da autoridade. Bombardeado o tempo inteiro. Qualquer programa que você vê é um afrontando o outro. E a afronta de pai com filho e filho com pai é na mesma altura. Eu estou falando isso da programação até infantil. É da mesma altura. A forma como um filho afronta um pai e o pai ainda vai lá e fica batendo boca com o menino. Isso é muito comum. Inclusive até para que os nossos filhos sejam marcados por essa falta de entendimento do princípio de autoridade. O sim, Senhor, não, Senhor, bênção, pai, bênção, mãe. Gente, assim, ai de mim, eu não estaria aqui entre vós se eu tivesse passado na frente das conversas da minha mãe com outra pessoa na rua. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui entre vocês. Eu não sei o que iria acontecer, mas eu nunca quis testar. Eu nunca quis testar, porque ela estava ali conversando com a vizinha, aí sentava as duas na sala, a sala pequenininha, aí você vem da escola, varar de fome, correndo com mochila, aí entrava em casa, o freio ABS funcionou, foi criado ali, certeza. Freava, olhava, aí passava lá pelos fundos para entrar. Ai de nós se a gente passasse no meio de uma conversa de dois adultos. Amém? Quem passou por isso sabe. Hoje em dia, tinha só um olhar fulminante. São coisas que a gente vai perdendo aos poucos. Eu não digo que é má intenção, nem digo que tem que ser assim, aquela rigidez, não, mas a gente não pode esquecer do princípio. Tem coisa que é cultural, mas o princípio não pode ser desgastado a tal ponto de que a gente já perdeu o senso da autoridade. Eu ensinando, eu tenho uma filha adotiva, e ensinando para ela a respeito dessa questão de pedir bênção, eu falo, olha, você tem que pedir. Não é só eu te abençoar, eu vou estar sempre abençoando, mas tem que partir de você o pedido. Bênção. Por quê? Mas isso aí, se você for olhar teologicamente, não tem esse versículo, não tem problema nenhum. Eu que estou ensinando, isso aqui é pessoal, é eu que falo aqui. Mas porque quando você pede, é porque existe uma bênção que flui do pai para o filho. Existe uma bênção, um vínculo ali, um caminho que flui da autoridade para quem. E isso tem muito a ver com a consciência da autoridade. Então, não é só o fato de eu abençoar, não. É o fato de eu ter consciência que existe isso. Por isso que eu peço. Bênção, pai. Eu estou com mais de 40, eu chego para minha tia, benção, tia. Bênção, tia. Não tem problema nenhum, ninguém perde nada por isso. É a consciência de que há uma bênção que vai dar autoridade para quem está debaixo daquela autoridade. Aí eu falei, por isso você tem que pedir, não é uma questão assim, de chegar, está aí na bênção, já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Eu falei, beleza, mas essa aqui é especial. Essa aqui é especial, você pede aí. Graças a Deus é até hoje. Existe essa questão de autoridade. Tenha em máxima consideração. Não é idolatria. Não é a questão de não poder corrigir. A gente pode corrigir, sim, uns aos outros. Você tem todo o direito de chegar, pastor, José, eu não gostei daquela mensagem, achei que você... Pô, que bênção, eu acho uma bênção quando isso acontece. Quando alguém chega, olha, você pensou nisso, você pensou nesse texto, esqueceu desse outro. Vamos tentar melhorar. Glória a Deus por tudo isso. Isso é bênção, tá? Mas quando fala aqui em você apoiar, é porque é importante. O texto fala assim, apoie. Não é porque é uma pessoa bacana demais. Poxa, quem não quer apoiar o Bené? Quem não quer apoiar o pastor Helm, o pastor Roger? Quem não quer apoiar o bispo Antônio?
Agora eu já é mais difícil. Alexandre nem se fala. Entendeu? É porque eu deixei de ser por último, desculpa. Mas não é porque a pessoa é gente boa, é pelo trabalho que eles estão fazendo. Amém? E aí eu quero terminar com o versículo 14, que diz assim: admoeste os insubmissos. Os insubmissos precisam receber um puxãozinho espiritual da orelha. Ok? E o que é insubmissão? É quando você não entendeu o princípio. Você está ali, né? Então, os insubmissos não têm que ser consolados. Aí, quando há essa diferença, a gente acaba, em vez de resolver o problema, potencializando. Então, os insubmissos, eles não precisam ser amparados. Eles precisam ser exortados. Diferente dos desanimados. Porque o desanimado precisa receber consolo. É porque ele não está conseguindo. Aí você consola aquele que está, por algum motivo, desanimado. Amém? E existe uma categoria de gente que é fraca. E essas pessoas precisam ser amparadas. Nós temos que aprender a caminhar com quem é fraco. Amparar, suportar, ajudar. Né? A gente estava conversando esses dias aqui, na cantina, na cozinha, eu acho que era com o Lucas, a Cíntia, a gente estava conversando lá a respeito dessa questão da radicalidade de Paulo, quando ele diz assim: se o teu irmão ele se escandaliza com a comida que você come, evita comer, nem que seja na frente dele, não come carne. Ele está falando de carne, que é um negócio assim, né? Hoje em dia tão comum, quer dizer, não está tão comum assim, né, gente? Pelo preço. Mas evita, porque existe o fraco na fé. E essa pessoa, geralmente, ela tem a ver com a sua pouca maturidade, ela precisa ser amparada para que ela possa crescer. Ela possa ir crescendo, crescendo, e aí ela vai aguentando as situações. Então, admoeste os insubmissos, console os desanimados e ampare os fracos. Agora, a regra é para todo mundo: seja sempre longânimo para com todos. Exerça. Quando Paulo diz que a gente tem que exercitar a longanimidade, é porque Paulo sabia que as nossas dificuldades seriam imensas, difíceis. Aí você fala: Josué, mas é um mar de rosas? Não é. O apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, são em que sentido? Quando eu fui julgado, ninguém foi ao meu favor. Eu abri a igreja. Paulo foi aquele que iniciou a igreja ali. No dia do julgamento dele, ele disse: não teve um cristão sequer daqueles que foram salvos, pelo menos para chegar lá e dizer: esse aí não é esse bandido todo que vocês estão pensando, não. O pessoal ficou com medo. Ele diz: na minha defesa, nenhum dos crentes da igreja, nem o pessoal do louvor, nem as irmãs do círculo de oração, ninguém foi ao meu favor. Mas o Senhor me concedeu graça, e me ajudou, e me livrará de toda a obra maligna. Não é um homem rancoroso que está falando isso, não. Ele está limpo, ele só está contando o fato. Falou: ninguém. Aí ele falou: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O cara me deixou para lá. Isso dentro da igreja. Então, estava aqui junto, e por causa de coisas do tempo presente foram a prioridade, e ele me largou. Aí outros estavam distantes, mas aí não eram mais por intenções ruins, porque ele mesmo enviou. Ele enviei não sei para quem para lá, o outro Tito para Dalmácia. Esse povo está longe porque eu enviei. Agora, tem um cidadão que fez muito mal ao corpo de Cristo. O nome dele é Alexandre. Eita ferro. Agora, não esse Alexandre, um outro Alexandre. Graças a Deus, o outro Alexandre. Eu devia saber o nome dele grego para não ter problema, né? Um outro Alexandre diz: esse homem me causou muitos males. Alguns chegam a dizer, né, aí vem a revista Convosco, de que foi Alexandre, antes da segunda prisão de Paulo em Roma, que dedura ele, que diz onde ele está. E aí ele foi preso, não sei. Isso aí pode ser só fofoca. Mas ele diz para Paulo, para Timóteo, né, Timóteo, você nem anda junto com Alexandre. Alexandre era crente? Era.
Estava dentro da igreja ali, tá, gente? Era. Mas as ações dele mostraram quem ele realmente era. Que era um homem mau, um homem perverso. E aí Paulo falou assim, evita esse tipo. Isso aí você deixa para lá. Deixa lá. Aí, entendeu? Você pensa, quem está escrevendo tudo está consciente, isso são as últimas palavras dele. Paulo está consciente que haveriam dificuldades, haveriam barreiras, limitações entre nós, desafios na nossa relação. Mas não é porque existem os Alexandres daquele lá que a nossa unidade está inviabilizada. Não, a gente vai sabendo, isso vai nos dando direção. Sabemos que existem pessoas que desencaixam, mas isso não inviabiliza a nossa comunhão. E a possibilidade de desfrutarmos da graça de Deus que flui dessa comunhão. Porque assim como existem bênçãos que vêm da autoridade, para quem está recebendo, está debaixo dessa autoridade, existe uma bênção que só acontece na unidade. Mesmo que pelo Zoom. Tá bom? Vamos liberar o Zoom por enquanto. Tem gente que já está cansado do Zoom. Mas tem hora que não dá para você ficar naquele vidrinho ali. Mas existe uma bênção que só acontece na unidade. O Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça e a barba de Arão e desce para a orla das suas vestes. É como o vale do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Olha a figura, é sempre de cima para baixo. E aí diz assim, termina dizendo, ali, no meio da unidade, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para todos sempre. Eu já preguei uma vez, posso pregar no futuro, que a igreja é um local onde a bênção se transforma em vida. Onde a bênção potencial que está sobre nós, ela se transforma na vida que nós temos. Mas isso fica para a cena, para nos próximos capítulos. Esse aqui é um lugar de bênção. Você que está acompanhando em casa, na impossibilidade de estar aqui, mas mantendo essa unidade, você está num lugar de bênção. Você está sendo abençoado também por essa bênção que está aqui sobre nós. Que o Senhor nos conceda a sua graça e nos fortaleça a todos nós. Vamos ficar em pé.